feito pela oportunidade de trazer algumas ideias para trabalharmos. Eu vou apresentar alguns tópicos que são interessantes para a gente entender um pouco do funcionamento de nós como indivíduos e também de como que nós podemos buscar essa motivação, né, vencer esses desafios. Cada um de nós vive momentos diferentes e tem desafios diferentes, e especialmente essa época que o mundo vive, essa pandemia chamada Covid-19, e que fomos pegos de surpresa, e de uma certa forma muitos nos vemos acabando em situações não esperadas e tendo consequências também não esperadas nas nossas vidas. Então a ideia é trazer alguns tópicos que possam nos ajudar a entender como entender esse momento, mas ele não se aplica única e exclusivamente a esse momento, mas em outras situações da nossa vida também, porque não é só esse o momento de dificuldade que a gente vai ter na vida, né? Quem já viveu um pouco mais sabe que antes também tivemos e que ainda teremos outros desafios pela frente. E nós temos alguns recursos que podem ser úteis nesse processo de melhorarmos a nossa capacidade de entendermos a nós mesmos, entendermos o mundo e a situação que ele vive, e mais especificamente o mundo que é nosso, né, que é perto da gente, que é o que mais importa, porque a gente sabe que, por exemplo, a Covid está no mundo todo, mas para nós menos importa a Covid lá na China, o que mais importa é a Covid aqui, em Porto Alegre, que é onde nós vivemos, depois no nosso estado, depois no nosso país, e assim vai ser a nossa preocupação. Então, tudo começa por nós mesmos. Eu fiz alguns slides aqui, pouca coisa, só para a gente ter uma ideia de como nós podemos discorrer o nosso assunto. Vou pedir então para o Gilberto que libere lá a minha participação da minha tela. Enquanto isso, eu quero dizer que vocês fiquem à vontade para fazer questionamentos, porque vai ser muito mais rico o nosso debate se vocês trouxerem questões que são pertinentes ao momento que vocês estão vivendo e que de alguma maneira eu possa contribuir para resolver ou até mesmo dar alguma sugestão ou uma resposta para a dúvida que vocês tenham. Tá bom? Agora abriu aqui. Ok. Muito bem. Tem mais espaço. E aqui veio lá na última tela, para ver na primeira, que é essa aqui. Então, o tema do nosso serão hoje é manter-se motivado em meio a desafios. Eu já fiz uma introdução, né, dos desafios que nós estamos enfrentando, que é esse globalizado, mas também nós temos, cada um de nós, desafios pessoais das nossas vidas. E talvez, quando nós vivemos um desafio maior, aqueles desafios que já são nossos, parece que crescem e ficam mais difíceis ainda de encontrarmos as soluções. Então, eu preparei algumas coisas para nós entendermos isso e também como podemos nos adaptar melhor a esse sistema de desafios. Para começar, eu separei esse slide aqui que ajuda a gente a entender como nós somos, tá? Nós trabalhamos hoje, no mundo da psicologia, com a ideia de entendimento dos indivíduos separados em 4 competências. Essas competências, então, a gente chama de competência intelectual, bem famosa pela sigla QI. Também a competência atitudinal, que a gente atribui ao QA. A emocional, que também é chamada de inteligência emocional e também de QE. E a espiritual, que também é chamada de QS. Okay? São siglas para identificarmos. Eu vou fazer uma pequena explicação sobre estes e depois traçar um paralelo com aquilo que nós estamos vivendo. Então, a questão intelectual, ela também é atribuída à questão de inteligência no sentido de adquirirmos mais conhecimento. Na verdade, o termo QI, ele surge com a ideia de que nós podemos medir a nossa inteligência e o quanto esperto nós somos, né, nesse aspecto. Mas, na verdade, hoje a gente trabalha com a ideia de QI ser atribuído ao quanto nós podemos adquirir conhecimento. E quanto mais conhecimento nós tivermos, mais vantagens nós teremos. Isso não só na nossa vida religiosa, bem como na vida familiar, mas também na vida profissional e na vida social. Quanto mais conhecimento nós tivermos de todas as coisas, melhor vai ser para nós. Porque o conhecimento nos liberta, o conhecimento nos leva a entender a situação de todas as coisas. Então, a primeira coisa que nós precisamos para enfrentar os nossos desafios
é conhecer, usar o nosso QI, toda a capacidade de adquirirmos conhecimento sobre aquele problema, sobre aquele desafio, para podermos nos aproximar dele. Digamos que eu esteja tendo um desafio de saúde emocional voltado para a depressão. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é estudar e conhecer tudo que eu possa, que estiver ao meu alcance sobre depressão. Se eu tenho um problema com ansiedade, eu vou estudar e me aprofundar e conhecer tudo que é possível sobre ansiedade. Se eu tenho um problema de relacionamento, eu vou procurar entender como funcionam os relacionamentos e como que é possível entender melhor as outras pessoas e como que é possível melhorar esses aspectos. Se eu tenho um câncer, vou procurar conhecer tudo sobre aquele câncer. Ou seja, isso é uma das nossas competências, usar a nossa capacidade intelectual para conhecer os nossos desafios, sejam eles quais forem, nós podemos usar isso. O outro, então, é o atitudinal, que é a nossa capacidade de agir, de termos a atitude para fazer aquilo que a gente aprendeu. Então, eu estudei tudo que era possível sobre o meu desafio e agora eu preciso decidir o que eu vou fazer com esse conhecimento. O que eu vou fazer com esse conhecimento, então, é o QA, que é meu quociente de atitude. É muito comum a gente ouvir, principalmente em processos seletivos, né, que as empresas buscam pessoas com proatividade. Esse QA quer dizer ser proativo, né? A gente sabe que tem uma coisa que precisa ser feita, a gente vai atrás, vai descobrir e vai fazer. Então, esse é o segundo tópico de competência que nos qualifica como indivíduos para que nós possamos vencer os desafios. O terceiro, então, é o quociente emocional, que está relacionado à inteligência emocional, que é a capacidade de nós reconhecermos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos e sabermos o que fazer com eles. Depois disso, nós vamos aprender a reconhecer os sentimentos para identificar os pensamentos e as atitudes das outras pessoas. Então, a gente vai poder ajudar a nós mesmos e ajudar as outras pessoas. Por exemplo, se eu fico com raiva toda vez que alguém me corta o sinal no trânsito, eu vou atravessar a rua, por exemplo, e vem um carro, eu estou na faixa de pedestres, com a sinaleira, o sinal ficou verde para mim, eu estou no meio e vem um carro e atravessa. Isso me deixa com a raiva. Se eu pudesse, eu jogava uma pedra naquele carro que passou. Então, eu já sei que algumas coisas me causam raiva. Então, eu tenho que identificar que coisas são essas. Eu tenho que identificar que coisas que me deixam feliz, que coisas que me deixam tristes, que coisas que me deixam ansioso, que coisas me deixam angustiado, que coisas me deixam animado, que coisas me deixam com vontade de fazer coisas boas. Isso é o quociente emocional, reconhecer as nossas emoções, saber da onde que elas veio, por que que eu estou assim, de onde elas vieram e por que que eu fiquei assim. Quando eu consigo fazer isso, eu consigo melhorar, então, aonde eu tenho que melhorar. Eu posso investir no que me deixa mais feliz, eu posso evitar as situações que me deixam com raiva ou com medo, por exemplo, e eu posso também começar a identificar nos outros o que deixa eles com raiva, o que deixa eles com medo, o que eles deixa com alegria, e eu vou então começar a desenvolver mais empatia pelas outras pessoas. Então essa é uma maneira de nós identificarmos meios para resolver os nossos desafios também. E por fim, é o quociente espiritual, que é o QS. E o quociente espiritual, ele tem a ver com duas coisas importantes. É a fé que nós temos e a esperança que advém dessa fé. Então, todas as pessoas que têm uma fé, nós que somos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, temos uma fé em Cristo e pautamos os princípios das nossas vidas naquilo que Ele nos ensinou. E temos uma esperança de que Ele é nosso Salvador e que nós vamos ter bênçãos e felicidade por seguirmos os seus mandamentos. E isso nos faz muito bem, porque nós temos essa fé de que o que está acontecendo agora, esse desafio, é uma coisa passageira, é algo dessa vida e que adiante nós poderemos encontrar a solução. As pessoas que têm uma fé, independente de ser a nossa fé, mas que também praticam essa fé, elas também são beneficiadas e abençoadas por essa possibilidade de resolução de desafios e de problemas, porque elas também têm fé. Então, se a pessoa tem fé em algo que vai lhe fazer bem e ela desenvolve uma esperança nisso, ela acaba desenvolvendo uma capacidade de melhoria
tanto pessoal quanto coletiva, bem como para resolver os seus problemas. E o que eu quero trazer hoje é fazer uma mescla, porque como nós vamos falar diretamente com membros da igreja, eu quero aproveitar essa coisa que nós temos em comum, esse ponto que nós temos em comum, que é a nossa espiritualidade, e ver que, na verdade, as coisas elas se relacionam, né? Tanto o nosso QI, se a gente for ver, as escrituras dizem que nós devemos buscar conhecimento, porque isso vai nos trazer grandes bênçãos. A gente constantemente ouve os profetas nos convidando a agir, a gente vê nas escrituras os exemplos deles agindo também. E a gente vê no próprio exemplo de Jesus Cristo, entendendo as pessoas, conhecendo as pessoas e tentando e fazendo, na verdade, essa relação de uns com os outros. Então, na verdade, nós temos, como diz o ditado, a faca e o queijo na mão, só que às vezes a gente não está sabendo como utilizar. Eu gosto de fazer esse exemplo e de relembrar uma situação que eu vivi. Talvez eu já tenha contado em outras ocasiões, talvez você já tenha ouvido, mas talvez não, que quando eu fazia faculdade de psicologia, a psicologia é uma ciência, né? E a ciência tem por pré-determinação não ir contra, mas não aceitar as teorias religiosas. Na verdade, elas se contrapõem. E só que quanto mais eles se contrapõem, mais eles chegam à conclusão de que eles não têm a resposta tão boa quanto a que a religião dá. Mas, abrindo esse parênteses, eu lembro de uma situação que eu tive mais ou menos na metade do curso. Era uma das disciplinas que eu fazia, que era com um professor muito bom, professor. E ele era muito bem conceituado na universidade toda. E depois de uma aula, a gente estava com um grupo de colegas e tal, batendo um papo. E na faculdade todo mundo sabia que eu era membro da igreja. Então, ele disse, tu é mórmon, né, Jair? Eu disse, sim, sou. Então, vou ter que te dizer uma coisa, porque os alunos que fazem psicologia, sempre acontece isso. Ou eles desistem da igreja ou desistem da faculdade. O que tu acha que vai acontecer contigo? E eu disse, bom, eu estou trabalhando para ser exceção então, porque eu não quero desistir nem da faculdade e nem da psicologia. E eu sou feliz por poder ter essas duas coisas, porque eu sei que eu posso usar essas duas coisas, na verdade, em conjunto, e não uma contra a outra. Porque são conhecimentos que a gente pode usufruir dos benefícios deles. Então, é isso que eu quero compartilhar um pouco hoje também, né? De como nós podemos ter os benefícios da psicologia e das escrituras, da espiritualidade, como um recurso para nós vencermos os nossos desafios. Se a gente for observar nas escrituras, nós vamos ter vários exemplos de vários profetas que tiveram muitos desafios. Talvez desafios até mais intensos do que esse que nós estamos vivendo hoje. E é claro que, guardadas as proporções, sempre nós vamos ter, né? Esses desafios, eles vão gerar dores, nem só dores emocionais, mas inclusive dores físicas às vezes, porque de tanto nós sofrermos mentalmente, o nosso corpo acaba assumindo dores, e nós vamos desenvolver dores de cabeça, diarreia, diabetes, uma série de sofrimentos que são físicos também, em decorrência do nosso sofrimento mental. Então, esses sofrimentos, essas angústias, essas decepções, frustrações, desapontamentos, eles, na verdade, fazem parte dessa vida. Não tem como nós passarmos por isso, ou passarmos por essa vida, sem sofrermos essas coisas. É parte do plano também, né, de felicidade que Deus criou para nós, que nós possamos experimentar todas essas sensações, porque elas vão nos ajudar a desenvolver alguns aspectos que são importantes para o nosso crescimento. E eu lembro de alguns exemplos nas escrituras, como acontecimentos com profetas, e todos vocês devem lembrar de Jonas, aquele que tirou uma temporada dentro de uma baleia também, e depois de ele ter tirado essa temporada dentro da baleia, ele foi jogado na cidade onde deveria ter feito o trabalho, e depois de ter feito todo o trabalho, lá no livro que tem o nome dele, é o livro de Jonas, capítulo 4, versículo 3, tem uma frase que ele diz, conversando com o Senhor, que é bem interessante. Parte do versículo é assim, ó: melhor é morrer do que viver. Então, Jonas, um profeta, que tinha estado com o Senhor, falava com o Senhor, e ele diz, numa conversa com o Senhor, ele diz essa frase: melhor é morrer do que viver.
próprio Isaías, no capítulo 6, no versículo 5, ele diz: ai de mim, pois estou perdido, porquanto sou um homem de lábios impuros. Isaías também se sentia perdido. Jonas não tinha mais vontade de viver. Alma, quando relata, Alma filho, quando está conversando com seu filho Elamã, e ele remonta a experiência que ele teve da visão do anjo, ele diz que naquela ocasião ele estava no fel da amargura, rodeado pelas eternas correntes da morte. Também mostrando o grande grau de sofrimento, de frustração e de dor que ele sentiu. E outra escritura também bem interessante, que me chama bastante atenção quanto a esse assunto, é Mateus 26, 38, quando o próprio Salvador diz: a minha alma está cheia de tristeza, mesmo até a morte. Então, experimentarmos dessas dores, desses sofrimentos, dessas frustrações, fazem parte da nossa vida. Não tem como nós passarmos pela vida sem experimentarmos todas essas coisas. Agora, o nosso desafio é como fazermos para não sucumbirmos a essas frustrações e desafios que nós teremos. E aí nós entramos no tópico da motivação, que é como nos mantermos motivados mesmo em meio a esses desafios. Então, para a gente poder se manter motivado, primeiro a gente tem que saber o que é motivação. A motivação ela é dividida em 3 aspectos, ou 3 tipos de motivação. E motivação, como a palavra já diz, é um motivo para a ação. Nós precisamos fazer as coisas com motivo. Quando nós fazemos só por fazer, aí sim o desânimo aumenta, a tristeza não vai embora, a decepção não deixa de acontecer, a frustração é sempre grande, porque nós estamos fazendo por fazer. Mas quando nós temos um motivo, uma razão para fazer alguma coisa, aí nós vamos perceber que é diferente. E se nós pensarmos agora em algo que nós fizemos que foi muito bom e que nos fez feliz, a gente vai ver que para podermos ter essa sensação de felicidade, de realização e de completude, é porque nós tínhamos um motivo para fazer aquilo. Não foi por acaso. As coisas não aconteceram por acaso. O próprio Senhor, quando cria o mundo, ao final de cada dia, depois de um período de criação, ele diz: e viu Deus que tal coisa era boa. Ou seja, porque havia um motivo, e quando a gente cumpre aquele motivo, a gente sente regozijo, sente alegria, sente-se completo por ter feito algo que fez a diferença. Tá? Então, a motivação é fazermos coisas com motivos, não apenas por fazer. E essa motivação, então, como eu falei, ela é dividida em 3 tipos. Primeiro, o que nós chamamos de motivação externa, ou motivação extrínseca. E essa motivação externa, ou motivação extrínseca, é aquilo tudo que chega até nós e que nos deixa satisfeitos. Por exemplo, aquilo tudo que é material, que nós queremos, por exemplo, ter um carro novo. Então, a gente trabalha por aquilo, faz economias ou, de alguma maneira, compra um carro. Então, o carro chegou até nós e satisfez externamente aquele nosso desejo. Só que depois de um tempo com aquele carro, parece que não era tudo aquilo que a gente queria. Na verdade, tem carros melhores, ou então não precisava ter gasto tanto nesse carro, tem outros que são mais baratos e fazem a mesma coisa. Então, a nossa satisfação já não é tão grande como aquela. A satisfação externa, então, ela está relacionada a coisas temporais, como, por exemplo, o nosso salário no final do mês, como, por exemplo, a nossa comprar uma roupa nova, ou então comprar um sapato novo, enfim, tudo aquilo que é externo, que a gente busca só para a satisfação do que é externo, a gente chama de motivação externa. Isso é bom? Sim, é bom, mas não é o suficiente. A gente precisa de ter motivação externa. É legal a gente querer um carro, é legal a gente querer um sapato novo, é legal querer mudar o penteado, querer fazer uma maquiagem diferente, enfim. Tudo isso ajuda, mas não é tudo. Porque a gente precisa ter motivações internas, que são aquelas que estão dentro de nós. Eu quero fazer tal coisa porque eu tenho um senso de realização.
Geralmente, quando a gente escolhe uma profissão, é porque aquilo está dentro de nós, e a gente sabe que pode contribuir dentro daquela área que a gente está se propondo a fazer algo mais, algo melhor, algo diferente. Então, todas as coisas que chegam até nós são as motivações externas. Todas as coisas que saem de nós são as motivações internas. E as motivações internas, elas são muito maiores, elas são muito mais amplas e elas tendem a durar por muito mais tempo. A gente pode pegar, com relação à igreja, um rapaz que foi mandado para a missão e um rapaz que quis ir para a missão. A diferença é grande. O rapaz que foi mandado para a missão, ele nem sabe por que está lá. Ah, o meu bispo, meu presidente Staca disseram que eu tinha que vir, eu vim. O rapaz que queria muito para a missão e que se preparou para ir para a missão e que foi para a sua missão, a experiência vai ser outra, totalmente diferente. Então, isso é a diferença entre motivação externa e motivação interna. Essa é a diferença com os trabalhos que a gente tem às vezes também, né? Eu trabalho em determinada função só porque eu preciso do dinheiro, mas eu não sou feliz, eu até faço bem feito, porque senão eu não vou receber meu salário e aí não vou cumprir minhas necessidades básicas. Mas quando eu trabalho em algo que eu quero muito, que eu me sinto bem fazendo, que eu sou feliz, eu nem me preocupo com o salário. Eu só quero fazer mais e mais aquilo, porque aquilo me deixa bem. Então, isso é motivação interna. Lembrando que uma não exclui a outra. A gente sempre precisa da motivação externa e também da motivação interna. O que acontece é que uma motivação, ela é mais duradoura do que a outra. E a motivação externa, ela se renova. Então, quando a gente alcança alguma coisa, a gente precisa ter uma nova motivação para buscar outra. E a motivação interna, ela se mantém e se aprofunda. E, por fim, nós temos a motivação transcendental, que é aquela motivação que nos leva para um degrau acima. É quando nós abrimos mão de algo que é bom, que é importante para nós, para fazermos algo maior ainda. É um legado que nós queremos deixar para os nossos descendentes. É uma oportunidade de compartilhar algo que a gente sabe e que pode fazer a diferença na vida dos outros. É a oportunidade de abrir mão de 2 anos da sua vida para fazer um trabalho voluntário entre as crianças que sofrem de abuso lá na África, por exemplo. Isso é transcendental. É algo que vai marcar a minha vida e a vida de outras pessoas. Então, nós temos que ter esses 3 tipos de motivação. Quando nós tivermos esses 3 tipos de motivação, quer dizer que nós estamos indo no caminho para vencer os nossos desafios. É claro que quando nós vamos buscando isso também, não vamos estar totalmente imunes de sermos atingidos pelo sofrimento, pela dor. Isso vai acontecer sempre, não tem como a gente fugir. Mas tem como a gente encarar, porque lá a gente vai usar então o nosso QE, que é o nosso quociente emocional, para identificar de onde está vindo essa dor, de onde está vindo esse sofrimento, de onde está vindo essa angústia. Por que eu estou tão decepcionado? Então, eu vou conseguir remontar a minha estratégia para alcançar isso que eu quero. Tá bom? Até aqui, alguém tem algum comentário ou pergunta? Pode abrir o microfone e falar, se quiser. Vou seguir, então. Ok. Próximo slide, então, é como que nós podemos desenvolver essa motivação. Primeiro de tudo, nós temos que ter desejo. O nosso desejo é 50% da nossa motivação. Então, nós temos que olhar para a nossa vida, para as coisas que nos rodeiam e ver quais desejos essas coisas nos despertam. Eu olho para o meu trabalho e que desejos eu tenho em relação a melhorar o meu trabalho, a querer ser o melhor profissional, a querer ser o melhor colega dos meus colegas, querer ser um melhor funcionário, ou querer ser um melhor patrão, ou querer ser um melhor dono de negócio. Quais os desejos que eu tenho em relação a isso? Eu olho para a minha vida afetiva, meu cônjuge, e que desejos eu tenho de fazer a minha relação, o meu casamento ser mais feliz, mais completo, mais cheio de realizações. Eu olho para minha família, para os meus filhos e vejo que desejos eu tenho em relação à minha família e os meus filhos, o que eu posso planejar para eles, o que eu almejo para a vida deles. Eu olho para o meu chamado que eu tenho atualmente na igreja, que desejos eu tenho de realização no meu chamado. Eu olho
enfim, para a minha condição de ser humano, para os meus sonhos pessoais, os meus objetivos de vida e quais são os desejos que eu tenho relacionados a esses aspectos todos da minha vida. Quando a gente descobre quais são os nossos desejos, nós precisamos, então, começar a escrever esses desejos, colocar no papel. Porque nós precisamos dizer para nós mesmos quais são os nossos desejos. Quando a gente pensa, é bom. E esse pensamento vai gerar um sentimento. Por exemplo, eu tenho o desejo de fazer uma missão com o meu cônjuge quando eu me aposentar. E isso é bom, eu me sinto bem pensando nisso. Então, quando eu escrevo isso e isso me fala de volta aquilo que é o meu desejo, ele ganha o dobro de peso e eu começo a olhar com outros olhos para esse desejo. Então, uma das maneiras de nós melhorarmos a nossa motivação é escrevermos os nossos desejos. Quais são os desejos que a gente tem para cada área da nossa vida, para cada aspecto. Depois que nós já Uma sabemos quais são pergunta. os nossos... Oi? Posso fazer uma Diga. pergunta? Claro. Bom, em meio a toda essa situação, né, nós tínhamos uma rotina, e essa rotina ela automaticamente foi modificada, né, o que muitas vezes, por exemplo, tu permanece com desejo, tu já tinha uma determinada disciplina, né, para fazer aquilo, tinha uma determinada rotina. Aí tudo fechou. Então, por exemplo, uma atividade física, a pessoa está na musculação, na academia e tudo, e aí essa rotina ela foi quebrada, as academias fecharam. Daí tu começa a fazer ao longo do tempo até, né, se adaptar com tudo isso, tem a possibilidade então de fazer atividade física em casa, através de um vídeo, através de uma coisa. Só que muitas vezes, né, dentro desse equilíbrio aí, vem o desejo de fazer as coisas e o desejo de comer as coisas, né? Porque invariavelmente é isso, né? Tu tem aquele desejo, eu quero, né, ter uma boa atividade física, eu quero emagrecer, mas tu tá muito mais acessível nesse momento, na tua rotina, que foi, né, que mudou, tu tem muito mais acesso a chegar ali, bom, agora eu vou comer alguma coisa, né? E às vezes come-se normalmente, às vezes come-se, deu vontade de comer, não tem mais muita coisa para fazer, eu vou comer. Eu estou dizendo do aspecto meu pessoal, assim, né, que acontece, uma Sim. rotina minha. E como é que se encaixa, assim, por exemplo, eu tenho esse desejo ainda, como é que eu lido com essa situação? Muitas vezes trabalhando mais em casa, fazendo coisas em casa, e como é que eu posso adaptar isso de uma forma melhor entre desejo, disciplina e rotina? Nossa. Muito bem. Eu falei bastante sobre o desejo, não entrei na disciplina e na rotina ainda. Eu acho que quando eu falar sobre esses dois, talvez tenha algumas respostas para ti. Mas é bem interessante a tua pergunta, muito obrigado por fazê-la, porque, na verdade, esse é um dos maiores desafios que nós estamos enfrentando, né? A nossa introdução foi sobre o desafio da Covid. Todos nós acabamos, num determinado momento, tendo que abandonar, né, as nossas rotinas costumeiras e ficamos meio que se tivesse puxado o nosso tapete, parece que tiraram o nosso chão e agora o que a gente vai fazer? E no decorrer da nossa vida, a gente vai ter vários momentos que vai precisar rever os nossos processos. Seja o desejo, por exemplo, que tu acabou de comentar, de fazer uma dieta e perder peso ou melhorar a qualidade de saúde física, ou enfim, seja qual for a razão, vai ter momentos que a gente vai ter os desafios e as chamadas tentações, né, que nos impedem de continuar. Então, para cada situação, nós precisamos ter o que é chamado disciplina. A disciplina é eu estabelecer todos os processos e todos os procedimentos para eu colocar em prática o meu desejo. Eu já tenho esse desejo, é um objetivo que eu quero alcançar, então agora eu vou criar uma estratégia. Então, a disciplina é termos uma estratégia de funcionamento. O que aconteceu quando a gente teve que se voltar para casa e começar a fazer as coisas em casa, é que nós, no início principalmente, agora já estamos conseguindo melhorar esse aspecto, nós misturamos a disciplina que nós tínhamos com o trabalho fora com a falta de disciplina relacionada ao trabalho que nós temos em casa. Não que a nossa casa não seja um lugar de disciplina, mas é diferente.
E a gente precisa, então, transferir aquele mesmo tipo de disciplina que nós tínhamos enquanto trabalhávamos na rua para o nosso trabalho dentro de casa. Então, isso é a disciplina da motivação. Quanto mais eu me disciplinar, eu estou em casa, mas na verdade é o meu momento de trabalho. Então, eu não posso ficar de pijama trabalhando. Eu tenho que estabelecer aí sim o próximo passo, que é uma rotina de manter o trabalho. Por exemplo, como que eu fazia enquanto trabalhava para manter a minha dieta? Agora eu estou em casa, eu tenho mais facilidades até de manter a dieta, mas também tenho a facilidade de quebrar a dieta. Então eu tenho que criar uma estratégia e transformar essa estratégia num ponto de disciplina para que ele seja algo prático, algo viável. Esse é o tópico. E a rotina, então, a gente vai adaptar. Por exemplo, eu levantava às 7 da manhã para estar às 8h30 no meu trabalho. Eu começo a trabalhar às 8h30. Como eu não vou precisar ir até o meu trabalho, bom, eu tenho talvez 1 hora mais para descansar, ou eu posso inserir uma outra coisa. Mas ainda assim, se eu vou ter que trabalhar em casa, eu vou continuar com a minha rotina de levantar num horário fixo. Se eu tenho o hábito, se eu sou homem, tenho o hábito de fazer a barba todo dia, vou fazer a barba, vou arrumar o cabelo, vou botar a roupa que eu usaria para trabalhar e tal. Fazer a barba não quer dizer tirar, raspar a barba, né? Mas dar os retoques que ela precisa. Aqueles que têm barba também precisa dar um cuidado na barba, né? Se uma mulher vai tomar o mesmo cuidado de fazer a maquiagem que ela fazia, arrumar o cabelo, colocar a roupa que ela iria para o trabalho. Então, ela precisa criar uma rotina que seja muito semelhante ao do seu trabalho. Porque o que acontece? A gente vem para casa e acha que pode trabalhar de pijama. E aí a gente não consegue ter uma disciplina e nem o rendimento, porque nós estamos mandando uma mensagem para nós mesmos que nós estamos em casa de pijama. Então, não é tão rígido assim, não é tão disciplinar o nosso trabalho. Eu posso fazer do outro jeito. Então, essa é uma das grandes questões que acaba sendo um desafio para nós também. Nós precisamos ter a rotina conosco mesmos, dos cuidados pessoais e físicos, os cuidados da rotina de horário de trabalho, do horário de intervalo, do horário de descanso, do horário para todas as coisas. Nós precisamos ter essa rotina. Isso é que vai gerar motivação. Termos os desejos, criar uma estratégia, que é a disciplina, para alcançar esse desejo e termos uma rotina. E rotina é assim, a gente precisa repetir. Talvez a primeira semana a gente, mas que chato, eu em casa aqui, ter que perder tempo fazer a barba todo dia, ter que botar roupa de trabalho. Não, na verdade é uma vantagem que a gente está tendo, né? Eu estou podendo dormir meia hora a mais, talvez 1 hora até, dependendo da distância do meu trabalho, posso descansar um pouco mais, ou posso usar esse tempo para fazer um curso online de algo que eu achei que eu queria fazer e não tinha tempo antes, ou eu posso aproveitar para atualizar minhas redes sociais e fazer alguns contatos com algumas pessoas e para melhor direcionar a minha carreira ou melhorar minhas amizades, enfim. Eu tenho que tirar proveito da situação e não me fazer refém da situação, não achar que eu estou sendo uma vítima. Porque, na verdade, nós não somos vítimas, nós somos atuantes e participantes. Tem um grande amigo meu que já faleceu há não muito tempo, e ele era descendente de escravos, e o pai dele, na verdade, foi escravo. E o pai dele foi um tipo de escravo mais moderno. O avô foi escravo mesmo, daqueles que era de fazenda, que ia para o tronco e tal. E o pai desse meu amigo, que foi então, quando tinha 6 anos, foi doado para uma família, teoricamente para estudar, né? Mas na verdade ele foi para fazer os trabalhos para essa família. Só que ele cresceu e aí ele acabou indo para o exército, ele fez uma carreira militar e aí ele teve filhos, né? E um desses filhos era o meu amigo. E esse meu amigo dizia que um dos ensinamentos que o pai dele dava era o seguinte: meu filho, nós não somos vingadores e nem vítimas. Nós estamos aqui para fazer a nossa própria vida. Então, independente da nossa condição atual ou do que aconteceu no passado, o importante é sempre o futuro. Então, o que nós precisamos fazer sempre, de uma forma positiva, é olhar para o futuro e ver que coisas o futuro nos reserva. Como que nós podemos ter um futuro mais positivo, como que nós podemos ter mais benefícios do que
coisas a perder na vida. Porque isso é que faz a diferença. Quando nós pensamos sempre no futuro, de uma forma que dá para fazer diferente do que a gente fez até agora. E é claro que o futuro também, às vezes, por ser incerto e por ser algo que nós não conhecemos ainda, pode nos gerar uma certa vontade de pensar melhor, se é isso mesmo que a gente quer, ou talvez até um certo medo de ir em direção a esse futuro. Mas sempre que a gente pensar no futuro de uma forma positiva, a gente vai conseguir ser muito mais bem-sucedido, vai conseguir se manter motivado. Eu gosto muito da história de Josué no Velho Testamento, creio que vocês conhecem também. Josué, ele foi um fiel companheiro de Moisés por muito tempo, e na verdade o Senhor estava preparando ele ao lado de Moisés para que ele substituísse Moisés quando Moisés partisse. E no capítulo 1 de Josué, tem o relato dessa transição, quando o Senhor chamou ele para fazer o trabalho. Agora imagine alguém ser chamado para substituir Moisés. Não ia dar um frio na barriga? Podia ter um ataque de pânico até, né? Não era bem comum, dava para aceitar. Tivesse um ataque de pânico. Mas o Senhor disse para ele por que ele estava sendo chamado e também deu a receita. E eu gosto muito de aplicar essa receita para as nossas vidas também, né? O Senhor disse para ele, a partir do versículo 5, eu vou ler. Ninguém se sustentará diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. E aí o Senhor pede o que ele precisa fazer para ter essa companhia. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então esse era o desafio de Josué, levar o povo à terra prometida. Assim como nós também temos os nossos desafios, né? E, pode ser passar no Enem, pode ser começar uma nova carreira profissional, pode ser conseguir um novo emprego, pode ser como lidar com essa pandemia, ou pode ser como ajudar alguém que está do nosso lado, que tem dificuldade. Mas o Senhor replica esse convite para nós também. Força e coragem é o que ele pede para Josué. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido para onde quer que andares. Então, esse é o segredo que o Senhor dá para ele, que vale para nós também. Às vezes nós nos perdemos conosco mesmos porque nós abandonamos alguns princípios e algumas coisas que são básicas da nossa vida e que nos trouxeram até determinado ponto. Mas nós acabamos nos confundindo com a situação, com o momento, e podemos nos atrapalhar nessa jornada. E para fechar, ele diz no 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então serás bem-sucedido. E é isso que eu atribuo também quando eu falo das 4 competências que nós, como seres humanos, podemos desenvolver, que nós temos talvez a mais forte de todas elas, que é a espiritual. E às vezes a gente não faz uso o tanto quanto nós poderíamos fazer. E isso vai fazer uma grande diferença na nossa vida. Quando nós dermos a real atenção ao que é espiritual, as outras coisas também parecem que ficam mais fáceis de fazer. Nunca nos veremos livres dos desafios, eles sempre virão, mas nós teremos mais respostas, teremos mais recursos, teremos mais capacidade de encontrar soluções e de ver como ajudar a nós mesmos e como ajudar o nosso próximo. Então, alguém tem algum comentário ou pergunta antes da gente encerrar? O tempo voa? Ou eu falo demais, não sei. Muito bem, gostaria que todos pudessem participar aí, né, perguntando alguma coisa. E eu quero. Eu quero. Diga. Quem primeiro? Pode ser eu? Alô? Oi? pode Então ser, tá. Ivonete, vai lá. Então tá. Gilberto, sobre a nossa dificuldade aí.
sabe que o primeiro mês, assim, sem academia, só em casa comendo, eu vou explodir. Quando abrir a academia, eu vou até ali rolando, vai ser um caos. Aí eu comecei a pesquisar, né? Tem que fazer alguma coisa, como é que vai ser? Aí eu achei, vou até fazer propaganda, achei a Raquel Guardiero, ela estava fazendo quarentena, que ela veio da França, e ela tinha que fazer quarentena. Então, ela começou a fazer umas lives de 21 dias. E 21 dias é a época da gente adquirir um novo hábito, né? Então, ela é bem estratégica. E ela começou a falar sobre isso, sobre que não é só o exercício físico, mas a alimentação e a mentalidade. Então, uma das partes da mentalidade é adquirir o hábito, né? E aí eu comecei a fazer, que eu sempre via aquelas propagandas dela, assim, aqueles corpão com 9 minutos, 12 minutos, isso é mentira. Então, eu nunca acompanhei, nunca vi nada. Aí eu comecei a pesquisar o site dela, a ver a realidade daquelas coisas ali, né? E realmente eu já consegui emagrecer 3 quilos, mudei a minha alimentação, não vou voltar para a academia abriu, eu consegui um resultado muito melhor sem academia e mais barato. Ela tem um aplicativo no telefone que vai ser mais barato para mim do que uma academia. Então, e é essa coisa que tu falou no início, Jair, da gente procurar pesquisar, conhecer, que o conhecimento liberta, né? A gente saber mais coisas, nos dá a oportunidade de pesquisar as coisas que às vezes a gente acha assim, mas isso é bobagem, isso não funciona, né? E em cima disso eu consegui achar alguma coisa melhor, né? E tenho melhorado muito, né? Então, fica a dica aí para o Gilberto também. Tá bom, muito obrigado pelo comentário, muito valioso. É uma experiência prática, né, de como a gente pode usar a nosso favor esses aspectos. A Aline quer fazer uma pergunta aqui. Não é possível. Diga. Eu estava ouvindo tu falar, né? Eu entrei só para compartilhar, eu entrei num grupo de uma amiga minha que é grupo de mente magra, né? E o que aconteceu? Ela, claro, para reduzir pesos, né? Mas eu não sou tão paciente e tão assim como a Ivonete. Então eu não reduzi nada, né? Mas eu entrei no grupo e falei para ela que o meu objetivo para entrar naquele grupo era a questão emocional, né? Porque emocionalmente para me ajudar a manter os hábitos alimentares, né? Tomar mais água, comer mais salada, mais frutas, porque isso tudo interfere também na emoção, na pressão, né, que a gente vive, né? Às vezes a criatura nunca não está em casa e de repente todos os dias em casa, né? Não tem para onde correr. Então, foi onde eu busquei, assim, me apoiar, né, para poder... E realmente me ajudou bastante a questão da alimentação, né? Claro, eu comecei a fazer exercício no início, depois eu desanimei e parei também. Mas uma coisa que tu falou, e às vezes a gente bate, né, porque eu penso assim, tu falou sobre escrever metas, né, quando a gente quer algo. É uma coisa que eu nunca consigo persistir, é escrever metas, escrever no papel. Eu gosto de pensar sobre elas, eu tenho na minha mente que sei lá, eu vou para casa visitar minha família daqui a 3 semanas, né? Eu não vou escrever no papel, por exemplo, que essa é minha meta de 3 semanas. Eu vou dar um jeito, entendeu? Para fazer acontecer. Eu já parto mais desse. Então, muitas coisas que eu já adquiri, né? Já conquistei, foi dessa forma, né? De eu pensar e correr atrás. E muitas vezes eles, nós já fizemos metas, no papel deu certo. Deu certo, mas é uma dificuldade que eu tenho, né? De não... Eu não acredito que só colocando no papel vai acontecer, né? Eu vou ficar olhando para ele e vai acontecer. Não, eu tenho que correr atrás. Não sei se... Por isso que tu falou ali, eu lembrei de, não, isso é uma coisa que me irrita, sabe? Me intriga, tá bom. Eu creio que tu tá fazendo máscara aí, não é verdade? Tô testando a paciência. Imaginei que tu tá atracada numa agulha e num tecido. Bom, na verdade, o lembrete do escrito justamente é para reforçar o nosso pensamento, porque às vezes a gente tem a ideia de fazer a meta e esquece. Quem tem dificuldade com esquecer, ajuda bastante. É um recurso a mais,
mas não necessariamente que a gente vai fazer só porque está no papel, mas é algo que vai nos ajudar a fazer com mais determinação, que vai toda hora nos lembrando, não esquece disso, não esquece disso, não esquece Sim. disso. Porque já aconteceu de eu colocar no papel e eu me frustrar porque eu não consegui atingir. Sim. Entendeu? Então eu prefiro não colocar. Tá bom. Ok. Faz sentido. Então tá bom, mais uma vez eu agradeço ao Gilberto pelo convite, fico à disposição para outros momentos que vocês quiserem me convidar, é só a gente combinar que nos acertamos com os horários e espero que tenha contribuído de alguma forma para que a gente possa trazer alguns recursos a mais, né? Que essa é a ideia, na verdade, trazer algumas ideias a mais para a gente colocar em prática.